Olá, olá, vocês que estão aí nos assistindo hoje. O nosso podcast está vindo para arrebentar. Afinal de contas, foram 45 dias sem vir ao ar. E eu confesso que eu já estava morrendo de É saudade de muito vocês, tempo, meus hein? amigos. É muito É tempo. muito tempo, não é gente. verdade? Meu Deus, bom Muito. dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá aqui de perto e longe. 45 dias. 45 dias. Foi o tempo que você estava barbudo, não foi não? Foi verdade, eu fiz 40 40. dias. Você fez 40 dias de Tirei a jejum, barba né? ontem. É Hoje, isso quando eu te mesmo. vi lá na igreja, eu falei, uai, é o mesmo? Será que é o mesmo com Novato barba? aqui. Quem é esse novinho? Então, para vocês, cheguem mais, porque hoje aqui no Café com Graça terá muito café, muita graça, muita informação, porque somos pessoas animadas, ativadas e, acima de tudo, curiosas. Então, trouxemos aqui um superstar que daqui a pouco vamos apresentar para Uau, vocês. tô ansioso, hein? Tá todo mundo ansioso querendo saber quem é, né? Então, gente, é isso aí. Vamos lá. Peguem um café agora, peguem uma xícara aí na casa de vocês, encham até a boca, pega essa xícara igual a nossa, que é americana, né? Que aqui café é grande. Encha de café e venha bater um papo com a gente, porque hoje eu prometo pra vocês, e a gente vai entrar aqui ao vivo também. Já estamos ao vivo, pastor? Já estamos ao vivo no YouTube e já estaremos no Instagram. Então, para quem tá no YouTube, o áudio vai ser bem melhor, né? No Fica Instagram, melhor, daqui a né? pouquinho, também vai ter um público com a gente. Eu tô só sentindo falta aqui do nosso... Do retorno, Do retorno, fone. né? A gente fica com uma voz assim, uma voz de trovão. Modernizando as coisas, né? E o pastor tem um vozeirão, né? Oh, meu Deus, fala isso. Ô, gente, mas é isso aí. Eu vou agora passar aqui para nossa pastora Adriela, para ela estar apresentando o nosso convidado. Afinal de contas, para quem não sabe, a nossa pastora, ela é psicóloga, né? Então, hoje o assunto vai meio... Eu acho que eu vou ficar um pouquinho de lado, eu e o pastor Carlos, Só anotar. porque a gente vai deixar os dois brilharem aqui hoje, né? Então, passa a palavra para minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É pra cá. Aí. É que eu tô Tô na relembrando, câmera, né? peraí, deixa eu ver como é que é. É isso aí, gente. Muito bom ter vocês novamente, né? Depois de um tempinho. Mas estamos aqui firme e forte, né? E eu quero também, né, dar as boas-vindas ao doutor Fernando Bizarria. Bizarrião, meu Deus. É um nome muito chique. Não, né? é porque, A gente não sabe nem chique. Bizarria. Bizarria, né? Que seja bem-vindo você. O Gilmar também, que acompanha ele. Deus abençoe muito vocês. A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui, tá? Seja muito bem-vindo e que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e quem está em casa também nos assistindo vai aprender bastante. É verdade. Isso. Obrigado pelas boas-vindas, né? E obrigado também pelo superstar, né? Quem dera, não, A estrela vai imagina. brilhar, né? Não. Obrigado pela recepção, é um prazer estar aqui com vocês e trazer informações tão válidas, tão úteis, né? Sobre esse assunto, sobre autismo, né? Um assunto que vem crescendo Muito. cada vez mais. A gente vê mais crianças autistas, mais famílias que precisam de ajuda, de diagnóstico, de apoio, né? Porque não é só a criança, também é a mãe, o pai, Isso, a família toda precisa de Uhum. cuidados, Com né? certeza. Isso Verdade. mesmo. E fala para nós, doutor, da onde você é e aonde você atende hoje. Então vamos lá, eu sou do Brasil, né? Eu atendo no Rio de Janeiro hoje e atendo em São Paulo capital também, fico nessa ponte aérea, né? E sou pediatra, minha formação de base foi a pediatria. Sou alergista e imunologista também. Depois eu fiz autismo e TDAH na base da ortomolecular. Que legal. Aí fiz ortomolecular e medicina natural. E depois eu fiz medicina funcional e integrativa. Então, a minha visão, realmente, de medicina, de autismo, eu prezo muito pelos tratamentos mais naturais. Eu praticamente não uso remédio, não uso alopáticos, não uso drogas, né? Então, como que eu trato os meus pacientes? Na grande maioria das vezes, com alimentação, com dieta, suplementação, fitoterapia, ortomolecular, né? Então, só com isso eu consigo, assim, excelentes resultados. Detoxicação, limpeza, estilo de vida. Nossa, a gente tem coisa demais pra falar hoje aqui. A cabeça já tá fervilhando. Pode continuar, doutor. Né? Então, assim, é uma visão. Hoje, assim,
Nós, no Brasil, nós temos 2 linhas de tratamento para autismo. Hoje nós temos a linha da medicina tradicional, que seria o quê? Basicamente risperidona. Esse paciente tem um diagnóstico e já se introduz a risperidona. E existe o tratamento funcional, que é o tratamento que eu sigo, onde a gente preza muito pelo estilo de vida, pela dieta. A gente entende que, por exemplo, assim, uma criança autista, um paciente autista, uma criança autista, que tá lá, que se mutila, que se morde, isso não é um comportamento do autismo. Não é um comportamento da criança com autismo. Isso é secundário a alguma coisa que faz com que esse paciente autista se mutile, com que esse paciente autista bata a cabeça na parede, entende? Uhum. E a gente tem que entender as causas, o porquê dessa criança autista ter esse comportamento, vir a ter esse comportamento. Então, a medicina funcional, a medicina integrativa, que é o que eu trabalho, a gente vai muito na raiz, nas causas, no porquê. Tratar a raiz, não só tampar o sol com a peneira, não só lá dar risperidona. consequência, né? A gente Mais a vai causa. muito mais a fundo, né? Uhum. Com esses pacientes. Isso é bacana. sensacional, né? Na verdade, é a medicina que é chamada hoje de medicina do futuro, que deveria ser a medicina do passado e do presente. Né? Porque se a gente para pensar, não tem como você tratar nada sem tratar a etiologia, né? A gente não causa sintomas sem tratar causa, né? Então, essa sua forma de trabalhar é bem diferente do convencional que a gente vê por aí, né? Inclusive, só na abertura, né? Quando ele começou, o doutor começou a falar, ele já foi falando também do suporte de tratamento familiar, né? Então, muitas pessoas se preocupam apenas, né, com o ser tratado, mas não se compromete em tratar todo o suporte. E isso me chamou muita atenção na sua fala, não só por eu te conhecer e saber o ser humano que você é lindo e a humanização dos seus atendimentos. Falando em humanização, você também atende pelo Estado ou apenas particular? Então, né, assim, hoje eu tenho a minha clínica, né, o meu consultório que é particular, né, as minhas consultas duram em torno de 1h30, pelo menos, porque são pacientes que exigem uma demanda, exigem um cuidado, exigem um entendimento, e não é só uma criança, a gente não pode ver só a criança, né? A gente tem que entender que a mãe de uma criança, é o pai de uma criança, é uma família que necessita de suporte. Eu falo muito isso para as mães. Eu falo assim, ó, se você não tá bem, quem é que vai cuidar do teu filho? Verdade. Então, para Verdade. mim, o Verdade. suporte eu falo, isso é muito importante. Se a mãe não tá bem, se a mãe e se os pais não estão bem, eles não conseguem dar o suporte necessário para o cuidado dessa criança. Então, para mim é essencial que a mãe esteja bem, que a família esteja bem, para que consiga cuidar dessa criança, dar o suporte necessário, né? Levar para as terapias, ajudar da forma que realmente precisa essa criança, né? E aí, como você me perguntou, eu atendo, né, no meu consultório particular e atendo também alguns pacientes, né? Eu tenho um trabalho com crianças do SUS que eu amo, que é o que a gente estava falando hoje, né? É o lugar, assim, onde eu mais me sinto médico, onde eu me sinto realmente médico, que eu vejo que são pacientes que realmente necessitam muito e que são crianças que precisam e que se eu, né, até por causa da minha formação toda, alergista, imunologista, enfim, se eu não for lá dar esse suporte, talvez elas não consigam ter da mesma forma, com o mesmo carinho, o mesmo empenho. Eu tô lá há 8 anos. Então, assim, é uma forma minha de retribuição com a sociedade que a gente tem que ter, né? A gente tem que ver por todas as crianças, por todos também, né? Eu acho que é bacana. essencial. Nossa, incrível, né? E tá vendo como junta, né? A parte da psicologia não tem como ficar de fora. Não, É por isso que eu sempre brinco com você e vou falando com você, né? Você sempre está presente. Porque a medicina moderna hoje é isso, né? É ser multifatorial e entender todas as causas e dar o suporte necessário. Então, já conseguiu colocar a gente online aí? Eu tô tentando aqui. Você está tentando? Põe no seu. aqui. Põe no seu pra gente chegar a pergunta que vamos bombar a pergunta aqui. Online não, foi o que você falar do Instagram. Vou tentar colocar no Instagram. A gente tá liberando já no YouTube, já tá liberado no YouTube. Mas o doutor falou um negócio aqui muito interessante. Eu queria até pegar um gancho do que ele falou, que é a questão da preparação da família. Porque às vezes o pai ou a mãe, e assim, talvez no meu estado de ser leigo, de fazer essa pergunta. Como que eu vou descobrir mais ou menos que aquela criança pode ser ou pode não ser autista, ou ter o autismo, né? E tem algum posso dizer se é mito ou algo que a pessoa fala, eu acho que é, mas não é.
Alguma coisa parecida que pode ser ou pode não ser? Olha, uma excelente pergunta, né, para nós explanarmos aqui, né, e difundir realmente conhecimento. É muito importante, né, toda criança tem os limites e as datas dos marcos do desenvolvimento, né? Então, toda criança, todo bebezinho tem que andar, falar, balbuciar, engatinhar dentro de certos períodos. Por exemplo, com 2 meses, com 3 meses tem que ter o sorrisinho social, né? Com 6 meses tem que estar sentando sozinho, né? Então, assim, temos marcos do desenvolvimento que têm que ser respeitados. Nós não podemos normalizar o que não é normal. Então, não é normal, às vezes, uma criança passar do tempo de falar. Não é normal uma criança, por exemplo, passar do tempo de andar. Não é normal. Nós temos esses limites, esse período de atenção, de desenvolvimento normal. Então, por exemplo, o primeiro sinal que você começa a perceber é, por exemplo, um bebezinho de 4 meses que está lá mamando no peito, né, da mamãe. A mamãe olha pro bebê e o bebê não olha para ela. Então, um contato visual é muito importante. Contato né? visual é extremamente importante, né? E seria a partir dos 4 meses? 4 meses, o bebezinho já olha pra mamãe, o bebezinho já tem um sorrisinho social. É um bebê que não olha pra mamãe. A mamãe olha pro bebê, o bebezinho não olha. Então, já seria um despertar, vamos colocar assim. Já seria um sinalzinho de alerta, já seria um sinalzinho de alarme, já seria um sinalzinho para a mamãe já começar a perceber, já começar talvez a estimular um pouco mais, né? Porque o autismo, basicamente, nós temos 2 tipos de autismo. Um autismo... É isso. 2 tipos de autismo. Na verdade, existem... O que é o autismo, né? Na verdade, o autismo, ele é o transtorno do espectro autista, né? Autístico. Então, existem vários subtipos de autismo, né? Hoje a gente classifica, por exemplo, o autismo com uma inteligência muito maior do que a das outras crianças, que são os antigos Aspergers, Sim, né? Ou superdotados. Superdotados. Sim, popularmente conhecidos, que são, assim, crianças brilhantes. Eu brinco, né, com as famílias, com os pais. Eu falo, olha, você tem um diamante bruto na tua mão, só falta lapidar. Vamos lapidar? Uau. Porque são crianças que vão, assim, evoluir muito a humanidade. Os maiores nomes, os maiores gênios eram Aspergers. Entende? Isso é incrível. É, incrível. Né? A inteligência deles é muito, muito, muito acima da média mesmo. Eu assisti um filme, uma certa feita, do Bruce Willis. O nome do filme era O Sexto Sentido. E esse filme nunca saiu da minha cabeça. E nem o nome da criança que tinha um autismo. Chamava Simon. E essa criança ficava debatendo. Então, os pais brigavam com ela por causa... não é que brigava, ficava sem entender por causa aquele comportamento. Né? Só que o Bruce Willis fazia o papel de um policial que tinha que desvendar um enigma. Lembrei do filme. E aquela criança tinha uma super inteligência que os policiais não conseguiram descobrir o enigma. E o menino conseguiu. Sabe? Era uma espécie de caça-palavras, mas com vários códigos e letras. E o menino conseguiu desvendar uma situação. Então, ali, eu mudei a minha visão sobre também a criança com autismo, no sentido dessa super inteligência que alguns têm, né? E talvez nem os pais sabem, né? E é tão interessante, doutor, antes de você começar, que é um assunto que a gente acha que sabe, e quando a gente tem um especialista do lado, a gente está até mais mudo hoje, né? Porque a gente está querendo ouvir e aprender. Sugar, né? Porque, assim, é muita coisa, muita coisa. Conseguiu colocar... conseguiu pôr. Agora, olha só, isso aí. Agora vamos estar conseguimos entrar. Então, pode continuar, doutor. Vamos lá. Então, basicamente, né, o que é importante as pessoas entenderem? Existem basicamente 3 subtipos de autismo, né? O autismo com a inteligência muito acima da média, muito acima mesmo, que são os antigos Aspergers, né? Eles são extremamente inteligentes, são muito bons para números, são muito bons para letras. Eles montam quebra-cabeça de não sei quantas peças muito rápido, são extremamente inteligentes, decoram tudo, são realmente assim um QI muito elevado. Existem os autistas com o intelecto normal, igual de uma criança típica, né? O que é importante também a gente entender, né? Só fazendo um adendo, a gente tem que usar terminologias apropriadas com os autistas, tá? Então, nós vamos chamar, assim, as crianças que não são autistas de típicas e as crianças atípicas, as crianças autistas
de atípicas, tá bom? Típicas e atípicas. Típicas e atípicas. É uma forma que eles gostam De ser classificado. de ser classificado. Isso, né? Antigamente se falava, criança especial. Especial todo mundo é. Verdade. Né? Sim. Eu sou especial, verdade. você é Que ponto especial, legal. todo mundo é verdade. especial, né? Então, assim, isso não é uma terminologia correta de se falar. Então, são típicas ou atípicas, né? E os autistas, eles podem ter a inteligência muito acima da média, uma inteligência igual, vai para a escola, acompanha tudo, ou uma inteligência abaixo das crianças da idade dele, tá? Os sinais de alarme, sinais de alerta para o autismo. Então, a gente começa a ver, primeira coisa, são os atrasos nos marcos do desenvolvimento. Doutor, meu filhinho tem 4 meses, não sorri para mim. Doutor, meu filhinho tem 4 meses, não olha para mim quando eu tô amamentando, eu tô colocando ele no peito, ele não olha para mim. Doutor, o meu bebezinho, quando fica no meu colo, ele chora, chora, chora. Mas quando eu boto ele no carrinho ou no bercinho no cantinho, longe, ele fica bem. Isso tudo são sinais precoces de autismo. Interessante, para identificar logo lá no comecinho, né? Sim, porque o que é mais importante no autismo, né? O diagnóstico não é o fim. Muito pelo contrário. O diagnóstico é o começo. A gente tem que dar autonomia para essa criança, autonomia para essa família. Essa criança, ela consegue ter autonomia. E é isso que a gente tem que lutar e lidar. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais precoce as intervenções, melhor é para aquela criança, melhor é para aquela família, mais essa criança vai desenvolver. Então, se você vê, por exemplo, né? Tem os marcos do desenvolvimento. O seu filhinho não tá sentando sozinho, com 6 meses. O seu filhinho passou de 1 ano e meio, não tá andando. Atraso de fala é muito importante. O mais comum que eu mais pego é atraso de fala. Então, são crianças que às vezes assim, tá com 3 aninhos e não fala. Agora, uma outra coisa que é extremamente importante, que se vocês aprenderem isso daqui hoje, pra mim, a gente já ganhou o dia, já ganhamos a nossa lição. Uma criança que perde desenvolvimento ou perde habilidades. Então, por exemplo, a criança tem 1 aninho e meio, a criança fala 20 palavrinhas, a criança interage, sorri, brinca. Do nada, essa criança para de falar. Do nada, essa criança para de interagir. Do nada, essa criança não quer mais contato com ninguém. Isso é uma regressão de desenvolvimento. Isso é uma característica muito, 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 muito importante que tem que ser avaliado em autismo. São crianças que até um certo momento é tudo certinho, tudo dentro do esperado, depois perde o desenvolvimento. E aí seria o autismo... Como se fosse uma regressão, um retógrafo, né? É um total, é uma regressão, né? São os autistas regressivos. Eu tava te explicando Por isso, hoje. nome regressivo, Exatamente, né? Então, assim, ou a criança, ela já nasce com vamos dizer assim, com esse autismo e tem os atrasos nos marcos do desenvolvimento, ou, né, que é uma coisa que é comum, ou nós temos o autismo regressivo. O que é um autismo regressivo? A criança até 2, eu já vi crianças com 3 aninhos de idade, até os 3 aninhos era tudo típico. Falava, tudo certinho, andava, brincava, esperava o pai chegar do trabalho, né? E aí, simplesmente do nada, perde isso tudo. Como se desligasse uma chavinha. E quando você fala do nada, doutor, desculpa, é realmente do nada, tipo do dia pra noite? Olha, É do nada mesmo? sim, muitos são do nada mesmo, né? Literalmente, é o que eu te falei, parece que assim, pá, desliga uma chavinha. Outros são devagar. Devagar ele vai perdendo, né? Às vezes para de falar, aí depois já não reconhece mais, depois já não interage mais. Alguns podem ser um pouco mais lento, mas alguns também podem ser assim, ó, pá, bem imediatamente mesmo. Interessante. Sabe o que eu estou pensando aqui? O doutor está falando. Agora, sim, o que era interessante também no caso de igreja? A gente precisa ter uma inclusão na igreja para essas crianças e para os pais e para as crianças ao mesmo tempo. Porque a gente tem a salinha para crianças, né? Então, ali, por que a gente não pode ter um espaço para receber essas crianças também? Aí vem uma outra questão, que é preparar as pessoas, as tias, né, ou as monitoras, para lidar, para saber como lidar, né, com essas crianças. O que você recomendaria? Quem poderia talvez dar um treinamento, ou tem que ser o doutor mesmo, ou já tem alguém específico que
treina pessoas para isso, essa inclusão, não só na igreja, mas no social em geral, né? Isso é o mais importante, né? É o que eu percebo que as mães. É o que mais me dói e o que mais dói em uma mãe. Uhum. Por exemplo, não sei como é aqui na América, mas lá no Brasil, às vezes muitas escolas não aceitam as crianças por serem autistas. Isso é uma coisa que dói, porque esse fato de negar é uma coisa, essa rejeição é Rejeição, difícil. A essa palavra palavra, é isso rejeição mesmo. é muito difícil porque essas famílias passam por momentos de rejeição o tempo todo. Né? Às vezes, por exemplo, tem uma criança de 3 aninhos que tá lá agitada, tá chorando. As pessoas olham e não entendem que aquela criança é uma criança que tem necessidades diferentes. Acham que é birra, acham que é manha, que é mimada. Então, as mães me falam muito isso. E a coisa que eu acho que é mais importante é isso. Essa questão, assim, a escola às vezes não aceita a criança por ser autista. Então, a gente tem que entender que o autismo vem aumentando muito, né? Lembra que eu mostrei os A dados? gente vai até falar sobre isso. Inclusive, a pergunta do pastor achei bem necessária, porque é onde a gente vai, como a gente vai preparar, né, a comunidade, Pra isso. a igreja, né, essa aceitação, porque tem que ser preparado. A gente está com os dados aqui americanos que mostram Sim. realmente o gráfico, o que disparou, né, de 2007, não é? De 2007, olha só, pra você ter uma Dá noção. Tem dados da América ou do Brasil? dados aqui da América. Esses dados da América. Ó, em 2007, alarmante. Né? É uma coisa assim que realmente é uma situação que a gente tem que olhar com muito carinho, porque as coisas estão aumentando muito. Ó, em 2007, nós tínhamos uma criança, né, autista para cada 150 crianças não autistas. Isso em 2007. Em 2018 e em 2021, nós temos uma criança autista para cada 44 crianças que nascem. Que isso? Uma queda. Subiu muito, exatamente. Os casos novos subiram muito. Hoje nós temos muito mais autistas. Você imagina, a cada 150 crianças que nasciam em 2007, uma tinha autismo. Hoje, a cada 44 crianças que nascem, uma tem autismo. Então, assim, a gente está falando de um número de 12, 13 anos para cá, a proporção mais que dobrou de casos diagnosticados, de crianças diagnosticadas. E isso aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né, na através América. dessa pesquisa que a gente sempre sabe também que, né, nenhuma pesquisa é 100% accurate. Mas no Brasil, doutor, isso também tem aumentado dessa forma? Lá no Brasil, infelizmente, as coisas são muito atrasadas, né? Quando a gente se compara aqui com a América. Então, nós não temos estudos tão densos e efetivos lá no Brasil como aqui. Então, a gente se baseia muito pelos dados americanos, estatísticas americanas. Mas, na minha prática clínica, é alarmante, né? A gente vê, assim, muitos casos de autismo. Aí você vai falar assim, doutor, mas o que tá acontecendo, né? Não, já tô dando uma pergunta. Eu ia perguntar isso também. Doutor, pelo amor de Perguntar se é científico, Deus. se é genético, se é remédio, se é feito de droga, alguma coisa. Então vamos lá, vou explicar para vocês vão entender bem certinho, né? O autismo, basicamente, ele tem um componente genético, tá? Então, esse componente genético, ele é importante. Mas vamos pensar juntos, né? De 12 anos para cá, a cada, 150 crianças que nasciam, uma tinha autismo. Hoje, de cada 44 crianças que nascem, uma tem Na verdade, autismo. triplicou, né? O genoma humano mudou tanto em 10 anos? Impossível. Não, eu não acredito. Não. Não mudou. Então, o que a gente começa a perceber? Opa, tem mais coisa aí, né? Tem alguma coisa mudando no nosso DNA. nossa DNA. Claro que temos a genética. O autismo tem um componente genético. Mas o que é importante a gente entender? Existe a epigenética. O que é a epigenética? Ó, eu posso ter, por exemplo, um gene de autismo. Eu posso ter o gene, mas dependendo da minha epigenética, a epigenética é o quê? O estilo de vida, o que eu como, o que eu tomo. Tomo muito antibiótico, tomo muito corticoide, tomo muito remédio. Como só junk food, como só industrializado, né? Agrotóxico, gente, agrotóxico. Hoje, infelizmente,
a nossa alimentação toda é cheia de glifosato. Glifosato é um dos agrotóxicos que a gente consegue perceber que aumentam a chance, né, de um bebê ter autismo, por exemplo. Então, isso tudo mexe com a epigenética. A epigenética é o quê? O nosso estilo de vida. Então, se eu tenho uma genética para alguma doença, eu consigo fazer com que essa genética desenvolva a doença, como eu também consigo silenciar essa genética. Vou te dar um exemplo. Um paciente tem uma genética para ter doença autoimune, né? Esse paciente, se ele tiver um estilo de vida bom, se ele se alimentar bem, se ele comer tudo certinho, ele provavelmente pode nunca ter doença autoimune. Agora, se ele começar a se alimentar mal, só comer doce, comer industrializado, aí ele pode, de fato, piorar e fazer abrir essa doença autoimune. Então, a epigenética vem para nos salvar também. Não é só para piorar, não, né? Porque, né? Senão seria muito ruim. Papai do céu não seria tão mal pra gente. A gente tem escolhas um pouquinho, né? É a soma de um pouquinho de cada coisa, né? Agora, o fator genético, ele é primordial? Existem... A genética é muito, muito, muito importante. Tanto que a gente percebe que, muitas vezes, quando a gente tem numa família que o irmão mais velho é autista, o segundo irmão tem uma chance muito maior de ser autista. Mas é onde entra a epigenética, onde entra o estilo de vida, é onde entra a alimentação, né? A gente consegue perceber que os bebês que muitas vezes nascem muito prematuros, tomam muito antibiótico, muito corticóide já desde novinho, tem a flora intestinal toda destruída, desregulada, e fica muito doente, toma muito corticóide, aquilo tudo. Esse paciente, ele pode, por exemplo, ter um start e abrir a genética do autismo. Isso seria o autismo regressivo. E nesse caso do start, até quantos anos isso seria possível? Porque deve existir uma idade, né? O que a gente percebe é que até os 3 anos e meio, 4 anos. Passou dos 4 anos, a gente nunca viu. Não existe nenhum caso comprovado hoje, nem clinicamente, nem cientificamente. Não. De autismo autismo regressivo, a gente não percebe depois dessa certa idade, não. Mas aí, por exemplo, é o que eu falo, olha só. Como que funciona? Como que adoecemos? Vocês sabem como que a gente adoece? Não, conta tudo. Vocês estão aqui. Eu vou tomar também essa bolacha de chocolate. Não, eu ia pegar um aqui agora. Vou explicar para vocês o nosso processo de adoecimento. Isso daqui é uma coisa muito legal. Porque seria o processo de adoecimento geral, global. E vai dar um corte isso aí, viu, Otávio? Como a gente adoece. Vai lá pro YouTube esse aí, o corte especial. Vamos lá. Isso aí, vamos lá, né? Porque, né, é o que eu falo, assim, né? Eu sou pediatra, alergista, imunologista, né? Fiz autismo, ortomolecular e medicina funcional. Então, nós temos uma visão muito de raiz. A gente trabalha muito com raiz, né? Do processo de adoecimento. Imaginem aqui, Essa minha mãozinha aqui é a genética, é a predisposição. Vamos chamar de predisposição? Porque às vezes eu falo uma genética, fica um pouco difícil para a pessoa entender. Sim. Então, isso aqui é a predisposição. Predisposição do quê, doutor? Pode ser predisposição a diabetes? Pode ser predisposição a uma doença autoimune de tireoide? Pode ser uma predisposição a Alzheimer? Pode ser uma predisposição de câncer? Pode ser uma predisposição de autismo? Tá? Isso aqui é a minha mãozinha. E o nosso corpo é essa caneca, tá? Então... Os dois estão juntos, estão juntinhos, abraçadinhos aqui. Conforme eu vou enchendo o meu corpo de toxina, de coisas ruins, o que vai acontecendo? Vou enchendo o copo, tô lá tomando muito antibiótico, tô lá tomando muito corticóide, tô lá comendo só porcaria, tô lá, não faço atividade física. Nossa, doutor, para de falar. A consciência que já Tô lá comendo muito agrotóxico, tô lá só comendo porcaria. O que eu tô fazendo? Tô enchendo meu copo. Até que vai chegar uma hora que eu vou encher tanto que o copo vai transbordar. Quando o copo transborda, você abre a doença. Abre a predisposição. É assim que a gente adoece. Qualquer doença. Aí, eu doutor falou uma coisa que é tão interessante, Nathalie. Isso para câncer, isso para doença autoimune de tireoide, isso para Alzheimer.
O pastor Carlos está um pouco impactado. Eu percebi que até o vozeirão de trovão dele agora deu uma caída. Eu tô pensando, esse café tá com açúcar ou sem açúcar? Justamente. Que não seja só para hoje, né? Que a gente possa aprender e mudar o nosso estilo de vida. Sim. Né? Porque isso não é só uma mudança rápida, né? Isso que é difícil, né? A gente ter essa conscientização, mas mudar. Vamos sair desse clima aqui de... Mas uma pergunta. Vai, amor. Pra Julia. É mais comum em homens. Eu estava vendo alguns artigos, né? Em meninos, né? Do sexo masculino. Tem algum artigo, alguma coisa que fala o motivo de ser mais no sexo feminino do que as meninas, ou não? A predisposição realmente é muito comum em homem. Mas os estudos é praticamente 3-1. A cada 3 autistas meninos, uma é menina, né? 3 autistas meninos para uma menina. Só que, na verdade, os estudos novos hoje mostram que na menina é muito... É diferente. Mais mascarado, não? É mais difícil ser diagnosticado. Mais mascarado, é mais difícil ser diagnosticado. Então, essa proporção de 3-1 hoje já está começando a cair por terra. Hoje a gente já começa a ver que não é tanto assim, não. Mas a predisposição, né, atualmente, seria realmente mais nos meninos do que nas meninas. Não tem. Na verdade, o autismo, a gente pode considerá-lo como uma doença, né? Na verdade, não é uma doença. Autismo não é doença. Não é uma outra coisa importante. A gente não pode falar que autismo é uma doença. É uma condição, tá? Então, estamos tendo aulas de terminologias, né? Autismo não é uma doença. Autismo é uma condição, tá? Que o paciente está naquele momento. Então, o autismo, ele é uma condição relativamente nova, né? Praticamente há 20 anos atrás, a gente não conhecia tanto sobre autismo. Você não via tanto como a gente vê hoje, né? Por quê? O que aconteceu? É o que a gente começou a falar e não terminamos. O que acontece? Hoje, a gente compra um leite no mercado, né? Quando eu era criança, lá no interior, né? No interior do Brasil, né? Interior de São Paulo, né? Na casa da minha avó, fui criado pela minha avó. O leiteiro levava o leite para casa da minha avó todos os dias. Os galões. Os galõezinhos. Esse leite durava 3 dias na geladeira. Passou de 3 dias no quarto, já talhava. Aí minha avó fazia manteiga, fazia queijo, fazia aquelas coisinhas todas. Como que um leite que a gente compra hoje no mercado dura 2 anos na caixinha? Como? Vocês já pararam para pensar? Eu já perguntei isso. Eu já perguntei. Como? Sabia que um dia ia chegar a resposta, tá vendo? Me explica. Ele nem procurou saber a resposta. Aquilo lá tem tudo menos leite. Né? É só produto industrializado, produto químico, aditivo, né? Estabilizante, antibiótico. E esse leite, que dura 2 anos na caixinha, a gente está tomando. O que ele está fazendo? Alterando nossa flora intestinal. Alterando o nosso intestino, alterando o nosso corpo, intoxicando o nosso corpo. Vou te dar um outro exemplo. Vocês já pararam para pensar? Tomate é uma coisa que estraga rápido. Como que um molho de tomate dura lá 2 anos no saquinho? Lá. Extrato ali. O extrato. O que deve ter de coisa ali, mano. Para de fazer macarronada. Não, vamos fazer macarronada, mas com tomate orgânico, tomate caseiro. Agora, doutor, você falou algo bem interessante, né? Pelo autismo ser uma condição. Né? Qualquer condição existe o controle. Né? Então, a gente pode controlar ali. Como você é especialista em medicina ortomolecular também, o seu tratamento é a base realmente da prevenção ou de manter esse gene ali apagadinho, não deixar ele vir no start? Essa seria realmente a sua linha de raciocínio, filosofia e tratamento diferenciado? Isso é uma pergunta super legal, porque, né, o autismo, ele é uma condição que hoje não tem cura, neste momento, porque, né, a medicina tem evoluído tanto, vamos torcer para que venha uma cura logo aí, mas nesse momento, hoje, não tem cura. Até o dia 20 de novembro de 2022, para quem está assistindo. Nesse momento. Porém, o que a gente consegue fazer?
a gente consegue dar um suporte tão bom, a gente consegue melhorar tanto, dar autonomia, dar isso, dar aquilo, que esse paciente vai melhorando muito e se aproximando cada vez mais de uma criança típica. Como que nós fazemos isso? Como que eu, né, no caso, eu que sigo a linha da medicina funcional, eu não uso remédio, eu não uso risperidona, eu não uso nada disso, né? Como que eu faço isso? Limpando esse paciente, detox nesse paciente, suplementos que ajudam no foco cognitivo, né, na melhora desse paciente também. Então, esse paciente, às vezes, vem um autismo... A gente tem uma classificação nos autistas, né, que a gente... É como se fosse uma gravidade desse paciente autista. Então, a gente classifica em grau 1, grau 2 e grau 3 de suporte. Grau 1 seria um autismo mais leve, bem leve. Grau 2 seria um autismo mais moderado. Grau 3 de suporte é um autismo que realmente precisa de mais... Né, um pouco mais grave, que precisa de muita atenção. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um paciente autista grau 3 passar para um grau 1, por exemplo. Entende? Tá, muda o nível. Sim, muda os níveis. Ele não é porque é um autista grau 3 que ele vai permanecer grau 3 sempre, não. Isso daqui a gente pode oscilar, a gente pode melhorar. Como também, às vezes, a gente pode pegar um autista grau 1, que se você ficar lá, ó, só dando antibiótico, dando isso, dando aquilo, não estimular, não fazer terapia, não fizer... Ele pode ir para um grau 3. Ele pode ter regressões e piorar mais, né? Então, hoje eu trabalho muito, né, com antioxidação, com a limpeza, com detox, melhora de dieta, melhora de alimentação, estilo de vida, tirar metais, diminuir metal. Alumínio é um metal que é muito ruim para autista. Alumínio vai direto para o cérebro, impregna cérebro, causa alucinação em autista. Então, espera aí, doutor. Deixa eu... O doutor foi muito rápido. Falou. É porque é muita informação. Muita coisa de nova. E nova. como eu falei no princípio, é um assunto que a gente acha que sabe, né? Quando alguém vira pra gente e fala assim, meu filho foi diagnosticado com autismo. Você, ok. Como se você soubesse. Então, quando a gente estava conversando ontem, eu falei assim, meu Deus, doutor, não queria deixar ele dormir. Eu falei assim, vem cá, me explica. Porque é um assunto que a gente precisa saber. Não só para os nossos filhos, mas para os nossos filhos, né, ter essa consciência de inclusão e para a gente também ajudar na sociedade, né? Rapidinho, antes de cortar, eu vi uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto e agora você me fez lembrar. Quando eu vim pegar um avião, tinha parte de prioridades e aí tinha, né, um handcap, né, a pessoa sentada, grávida, e tinha um lencinho, na verdade, Isso. É como se fosse um lacinho, vamos dizer. Um lacinho de quebra-cabeças. Com vários... E só fazendo um adendo. Sim. Por que é aquele lacinho com vários quebra-cabecinhas, todos coloridinhos, cada um de uma cor? De tanta especificidades e diferenças que o autismo tem. É por isso que é um quebra-cabeça, cada um de uma cor. Porque eles são tão diferentes, são tão... Entendi. Que é tudo tão diferente. Eu achei incrível. A primeira vez que eu tinha visto, foi agora eu imaginei. Na hora que eu bati o olho, por ver o quebra-cabeça, eu imaginei. Eu achei lindo que eles incluíram, né, nessa parte. Desculpa, pode falar. Que é a linguagem do sinal, né? A pessoa bate o olho e já reconhece. Sim, já reconhece, já sabe. Né? Muito bom. Eu ia falar do corte, mas tem que fazer um corte disso aí, ó. Perguntar pro doutor, que é pra ele falar agora de novo, para ficar registrado. Tá. Qual é o alumínio? O alumínio é bom ou ruim para criança, para que tem o autismo? O alumínio não é bom para ninguém. Ninguém. O alumínio é péssimo para qualquer pessoa. Na verdade, ninguém tem que ter metal no corpo. Isso não faz parte da gente. Alumínio, chumbo, cádmio, arsênico, mercúrio, não faz parte do nosso corpo. Nosso corpo não tem isso originalmente. Quando a gente se intoxica por esses metais, né, metais tóxicos, o alumínio, por exemplo, o alumínio, normalmente em autista, ele acaba impregnando esses metais pesados. Eles são lipossolúveis. O que é lipossolúvel? Eles gostam de gordura. Então, normalmente, eles vão parar na nossa gordurinha, ou na gordurinha da barriguinha. O cérebro, ele é composto por gordura. Então, o alumínio, ele vai para o cérebro do autista, intoxica esse cérebro e causa o quê? Alucinação. Olha só. Uma outra coisa que é muito importante, que todo mundo tem que entender. Por exemplo, o alumínio. Alumínio é um dos fatores de, vamos dizer assim, de que aumentam a probabilidade de uma mulher ter, sabe o quê? Câncer de mama.
Alumínio. Câncer de mama, alumínio. Por isso que o ideal seria usar desodorante sem alumínio. Ainda mais porque, doutor, você vai usar desodorante com alumínio aqui, na axila, do lado da mama. Uma região cheia de linfonodo. Você vai cheio de linfonodo, você vai jogar alumínio direto na mama. Entende? Então, são pequenas coisinhas que a gente tem que começar a difundir. Porque a gente... Outro metal seria o flúor, né, doutor? Que a gente igual quando estava Flúor. conversando ontem. Não, flúor. O flúor, Já tem- O creme metal tem um excesso de alumínio. Né? muito. E flúor. Flúor. O flúor e o Flúor, de pasta dentária. A gente flúor. usa flúor 3, 4 vezes por dia. O flúor, ele compete direto com o iodo pela tireoide, tá? Então, o flúor, ele vai impregnar direto a tua tireoide e não deixa o iodo entrar. Você vai aumentar muito sua chance de ter problema de tireoide. Hoje, a gente tem também um aumento, uma taxa, inclusive na odontologia moderna, né? Vieram grandes mestres tentando tirar o flúor, tanto Sim. da água, tanto das pastas de dentes. Sim. E foi isso, tem mais ou menos uns 10 anos atrás, no Brasil, quando surgiram os primeiros, e foram, lógico, que muito criticados, né? Porque sempre quando vem alguém e fala algo que não está no novo, né? script, algo novo, Sim. ele sempre vai ser massacrado por isso, né? Então, a gente estava conversando ontem sobre isso, é a importância dessa desintoxicação de metais. E hoje, além disso, nós vivemos a poluição, como é que nós conversamos? Eletromagnética. Eletromagnética, vocês sabiam disso? É isso mesmo. Gente, olha só, o ar tá aqui. A gente respira o ar. A gente não vê, mas a gente respira. Não é porque a gente não tá vendo que não existe. Então você imagina, hoje a gente vive num mundo com Wi-Fi, 5G, 4G, 3G. Isso tudo gera poluição eletromagnética. E essa poluição eletromagnética também interfere no nosso corpo. Interfere nas nossas células, interfere no nosso DNA. Interessante. Sim, é uma vertente também, né? O autismo tem várias vertentes, tem várias hipóteses. É o que eu falei, como é uma condição relativamente nova, né? Tem várias hipóteses, né? Várias, enfim. É importante ressaltar que a genética sempre é importante, mas a gente tem a epigenética, né? Que protege ou piora, no nosso caso, a nossa saúde. Né? Mas uma das vertentes dizem que a poluição eletromagnética, Wi-Fi, 3G, 4G, possa contribuir para isso também. Eu É porque acredito. o nosso corpo tem eletricidade, o nosso Eletricidade. cérebro é movido a eletricidade, né? É isso mesmo. Por isso, por exemplo, assim, não é bom celular. Gente, celular é muita poluição eletromagnética. Para você Vou mostrar o seu... Poluição o celular tem muita poluição eletromagnética. Ninguém deveria falar no celular assim, ó. Ninguém. Ou você deveria usar fone e foninho de ouvido, porque aquele foninho bonitinho, caro pra caramba que a gente compra, emite muita poluição eletromagnética. Ou você vai falar no Viva Voz, no seu celular, tá? Porque diminui muito a chance, né? Ou você vai comprar o foninho, mas o foninho mesmo, de fio, colocar e usar pra falar. Ou uma opção seria, por exemplo, isso daqui, né? Esse daqui é um bloqueadorzinho de poluição eletromagnética. Esse negocinho aí? É um chipzinho. Posso pegar? Pode pegar. Deve pegar. Então ele diminui. Diminui bastante. Gente, eu não sei se a câmera tá pegando as caras deles aqui. Que pega as caras deles. Gente, porque tá demais hoje aqui. Vocês não têm noção. Esse negocinho aqui, você vai colocar, não sei, Deixa eu colocar aqui na Eu já pedi pra ele comprar pra mim. Eu até falei, já tá até convidado pra voltar. Só pra poder... Tem que usar desculpas, né? Outra coisa, eu tô pensando aqui, eu durmo com o celular do lado da minha cama, no meu criado mudo, ligado na tomada, carregando à Que noite. coisa linda. Eu vou lá na casa do pastor. Assim, né? Você não fala assim. Eu vou lá na casa do pastor, vou fazer uma faxina eletromagnética. Doutor, eu conecto o celular para de manhã pegar ele carregado para usar durante o dia, mas do criado mudo tem o meu e da Andriela. Você Os também, dois né? tá do seu lado, tá do lado dela. Não, o meu tá do meu lado e o dele. Então coloca os dois Nossa, do lado. aquele quarto então ó, tá incendiado. O que vocês vão fazer a partir de agora, né? Ó, eu costumo... Olha a dica, Eu gente. costumo usar uma terminologia com os meus pacientes. Eu falo, ó, quando Deus não sabe, ele perdoa. Depois que Deus sabe, não Eu falo a perdoa mesma mais coisa, eu falo que é o tempo não. da ignorância. Enquanto você tá no tempo da ignorância, você é perdoado. Afinal de contas, Deus protege 3 tipos de pessoas. Você sabia disso? Não. Não. Deus protege os bêbados,
Deus protege os ignorantes e as crianças. Você já viu o bêbado chegando em casa, o camarada não consegue nem ficar de pé. E ele chega dentro de casa. No outro dia ele não sabe nem como chegou. É mesmo. Eu falo assim, o anjo dele é forte para fazer levar ele para na casa. porta. O ignorante é por causa disso, doutor. Enquanto você está na fase da ignorância, agora a partir do momento que você sabe a verdade ela vem para libertar, né? Então, soube a verdade, você é liberto. Então, continua, doutor, que a gente não quer falar não, só você. só eu. Vai. Tem muitas pessoas pedindo abraço aqui, ó. Que legal, um abraço pro pastor Erasmo, nosso pastor que está assistindo. O Patrick, a Sabrina também aqui da América. Pastora Gisele. O Daniel e a Miriam, o Júnior, muita gente aí no Instagram. Tem alguém aí assistindo? Quantas? Uns 200 pessoas. Então E pode aqui- colocar esse número vezes 10, porque agora o Instagram está segurando, vocês sabem, né? Quando termina que você faz o print para ver quantas pessoas estavam na live. É verdade. E aqui Eles ficam também, segurando. muitas pessoas participando aqui no seu canal. O pessoal tá elogiando. Seu pai tá de olho. Ah, papai, ó. Papai, beijo, amor. Ele não perde nenhum. Esse pai é irmão Dalmi. maravilhoso. E assim, gente, então fica ligado aí, tem muita coisa Tem ainda, muita hein? coisa boa, hein? A gente não tá nem conseguindo concluir o autismo agora. Quando chegou na parte do metal, do eletromagnético, não, o pastor ele tava ali, ele sempre faz as anotações. Já Ele tá parou empurrando ele aqui, ó. completamente para poder olhar pro doutor, né? Você chamou a atenção dele, hein? Já consegui prender, né? Então vamos lá, Viram? doutor. É. Queremos te aproveitar. Então vamos lá, dicas importantes. Primeira coisa que vocês vão fazer, antes de dormir, desligar o Wi-Fi. Não tem o porquê de você dormir Sério? com o Wi-Fi. Tem alguém rindo aqui também, nossa. Tem alguém rindo aqui. Tem alguém aqui rindo, Tem eu alguém acho que eu vou ter que ir hoje- na casa também fazer uma Dá uma vistoria viradinha lá. aí, Adri. né? Dá uma viradinha, pastorinha. Pega a pessoa que Pra tá quem rindo tá no ali, YouTube ó. não tá vendo, mas é o nosso Ó. produtor ali, ó. O nosso produtor tá rindo ali. Por quê? Será que é impossível ficar sem Wi-Fi? Possível. Vamos lá, doutor. Fala que eu não... Então, desligar o Wi-Fi. Para que você vai deixar o Wi-Fi ligado? Poluição eletromagnética. Não tem necessidade nenhuma, né? Primeiro ponto. Segunda coisa, celular nunca pode ficar perto da nossa cabeça. Ainda mais a gente dormindo, vai estar lá o Nossa. tempo todo tendo radiação. Nem fala. O que você vai fazer? Sua esposa? A esposa também, hoje tá chocando todo mundo. Todo mundo. Tinha que ser a live do confronto, essa live. Não Né? A gente vai fazer duas lives, uma Ou- separada do autismo e outra pra falar disso, porque isso é um confronto de vida, gente. Ou eu vou sair amado, ou você ir massacrado aqui, né? Se você tiver esse negócio aqui pra vender, que trava, você vai ganhar muitos dólares hoje aqui. Comprar Se tudo. tivesse trabalho, venderia tudo aqui. Uma mala, Uma né? mala. Pra vender. Mas são coisas simples que a gente Então, faz. o senhor não, né? Que a gente é muito amigo, você é muito jovem, somos colegas. Meu amigo, como você falou, da cabeça, né? Isso. Explica mais isso. Por que a gente não pode ter antes de você ir? Porque é muita informação e a gente quer pegar tudo. Porque é exatamente isso. Olha, você vai dormir, você vai deixar o celular ligado lá na sua cabeceira de cama. Eu já vi gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. Nossa. Gente, é pura poluição eletromagnética. O celular é radiação, vocês não estão vendo, mas existe. O ar também você não vê e existe, né? Então, o que você vai fazer? Botar o celular no modo avião, tá? Já diminui bastante. E de preferência... Pelo menos essa a gente salvou, hein, amor? A gente coloca no modo avião. Modo avião. Vocês De falaram? preferência, não na tua cabeça, lá do outro lado. Entendeu? Lá no pé da cama, lá do outro lado. E aí você vai. É até bom pra acordar. despertar, né? Porque aí você coloca o despertador longe, aí você não aperta pra adiar sei e você isso, não doutor. perde a hora. Fica desligando e Eu tenho uma ligando. aplicação que eu faço na igreja sobre isso, que às vezes o despertador longe, você é obrigado a levantar, movimentar o corpo para ir lá no celular para desligar. Sim. Uma vez que já está em pé, você já tem que ir para o seu, Não, aí não tem mais como, pro seu né? objetivo, né? A não ser que esteja num nível muito de cansaço, de preguiça, De de deitar hoje eu de não quero, novo. né? Uma outra dica, ó, micro-ondas. Todo mundo tem micro-ondas em casa. Ligou o micro-ondas, usou o micro-ondas, sai da cozinha. Enquanto ele tá ligado, É isso sai mesmo. da cozinha, vai lá pro quarto, vai para outro lado, espera ele apitar, parou, desligou, aí você volta. Nunca fica em frente ao micro-ondas. Olha só. Não pode. Micro-ondas velho também. O micro-ondas ele tem um tempo de vida, de garantia de segurar essa poluição eletromagnética. Passou um certo tempo, ele emite muita poluição eletromagnética. E detalhe, a gente tá na América, né? Aqui tem muita antena, aqui tem muito tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Nosso corpinho, ó, lembra? Predisposição,
nosso corpinho, diminuir a água do corpinho, entende? Diminuir a água do copinho. Não encher pra estourar. Tem que diminuir. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta. Não, pode ver, eu já falei demais. Eu já ia para um outro caminho, pode fazer você Não, peraí, primeiro. eu só quero perguntar Tá. uma coisa. Sobre, você comentou que fazia um detox, né, nas crianças, né, Uhum. nesse processo. E eu imagino que a gente também precisa disso, ainda mais por causa dos metais, né, Aham. principalmente dos metais. E aí, tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir isso? Ou fazer, ter uma receita básica? Eu acho que, né, porque, assim, cada um tem um modo de vida, cada um tem um tipo de metal, cada ser humano tem sua particularidade, e aí precisa de um médico para entender a sua Sim. particularidade, Uhum. para tratar isso. Mas tem algo que pode ser feito De uma forma geral, de uma global. forma geral, Tem. isso. Então, vamos lá. Vocês sabem o que é um erro muito grande que algumas mulheres cometem? Vou falar pra vocês. É uma mulher que, às vezes, ela tá um pouco acima do peso e ela quer emagrecer rápido pra engravidar. Isso é um erro muito, 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 muito grave. Vocês que são tentantes, estão querendo, se for engravidar e tiver um pouquinho acima do peso, tem que emagrecer devagar. Lembra que eu expliquei pra vocês que os metais são lipossolúveis? Eles Uhum. adoram gordura? Então, se a mulher emagrece rápido, né? Eu já vi mulher, assim, em 2 meses emagrecer 10 quilos pra poder engravidar. O que vai acontecer? O metal vai sair da gordura e vai pro sangue. Seu sangue vai ficar cheio de metal. E aí você vai engravidar, você vai gestar naquele momento, que é a coisa mais linda da vida, esse momento, a fecundação, aquilo lá. Os 3 primeiros meses, né, esse feto, ele tem muito desenvolvimento celular, os 3 primeiros meses. Então, é o período que a gente tem que ter mais atenção. E aí você vai estar lá cheia de metal, porque você emagreceu muito rápido, perdeu gordurinha, a gordurinha saiu, mas o metal saiu da gordurinha e foi pro sangue. E aí o que vai acontecer? Interferências externas. Aí você pode ter interferências externas para N coisas. Entende? Uhum. N Uhum. patologias. Faz todo E sentido, uma coisa que esses N tendências. metais estão no nosso corpo, eles não saem? Eles sempre vão ficar ali? Não, os metais saem. Saem. Então, ó, coisas que são assim, práticas que realmente são importantes, que ajudam a fazer uma detoxicação, limpar metais principalmente. Coentro. Sabe coentro? Sei. Sim. Uhum. Coentro é importantíssimo. Coentro é um quelante de metal maravilhoso, ótimo. Sabe, comer todos os dias coentro é muito bom, Legal. é muito importante. Uma das minhas técnicas de detoxicação, eu uso tintura de coentro nas crianças, dos meus pacientes. Porque o coentro, ele é um importante quelante de metais. Coentro, todo mundo pode comer coentro, quem Não gosta, pode né? comer, não pode comprar. Tem gente que não gosta de coentro, né? Tem gente que não gosta de coentro. Textura, né? Mas você pode, coentro, todo mundo pode comer, todo mundo pode comprar. Isso é muito, 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 muito legal mesmo. Uma dica super prática. Querem Seria mais diariamente duas? o consumo? Diariamente. Porque não adianta, olha só. A gente come, a gente come um biscoito que foi embalado num papel de alumínio. Contaminou o Ninguém comeu alimento. biscoito, né? Contaminou o Agora alimento. biscoito ficou aqui, né? Olha só. Tá vendo? O senhor trouxe aqui todo feliz o seu biscoitinho pro nosso café, já- acabou já- o biscoito. Não, mas o que acontece? A gente não tem que ficar neurótico com as coisas. A gente tem que diminuir o copinho sempre, entende? É questão do Sempre equilíbrio. diminuindo, é questão do equilíbrio, sempre diminuindo. Então, coisas que a gente faz para melhorar, tirar metal do corpo, né? Coentro é uma excelente dica. Sauna, gente, sauna é maravilhoso. Suar. Suar é maravilhoso. Suar, você coloca todas as toxinas do teu corpo para fora pelo suor. Olha Então, só. sauna é uma excelente dica. De preferência, sauna seca. Por que, doutor? Sauna seca, não pode ser a sauna úmida? Eu não sei como é a água aqui na América, mas no Brasil a água é muito ruim. E tem muito cloro, tem muito metal. Aqui é pior, né? Aqui é pior. Aqui é pior? Então, Chumbo, né? Pelo menos aqui Tem na chumbo, Flórida tem cloro. é muito ruim? É, muito ruim. Então vamos optar por sauna seca. Por quê? Quando é uma sauna a vapor e essa água não é filtrada, não é tratada, essa água tem muito metal. E o metal, né, por causa do vapor, ele fica na parte de cima. Então você inala aquele metal. Então não é bacana. Então é melhor a gente fazer. Quer liberar, você vai acabar saindo Aí você lá vai pior. acabar, exatamente. Então, sauna seca. Mas vocês querem uma outra dica que é a mais importante e mais fácil de todas? Atividade física. Suar. Aeróbica.
Tem que ser aeróbica. Aeróbica. De suar. Suar é a melhor coisa que tem pra limpar metal, tirar a toxina do corpo. É a melhor coisa que tem. A gente precisa ouvir, né? Eu passo lá na porta da nossa casa, quase de frente tem uma academia. Aí eu senti de ir lá fazer inscrição. Agora o doutor fala isso. Deus tá falando. É hoje mesmo, né? Mas, na verdade, a gente pode levar isso também para outro lado, porque tudo que ele está falando dessa forma preventiva, né? E depois nós ficamos doentes, a primeira coisa que nós culpamos é Deus, né? Tipo, por que eu estou doente? Por que eu estou assim? Por que esse é meu estado? Né? Lembrando que as escolhas são nossas, né? As decisões, né? As decisões são nossas, o estilo de vida é nosso, né? E o cuidar do templo, tá me tocando isso aqui, porque o cuidar do templo não é só vocês cuidar da sua espiritualidade, mas a gente cuidar do nosso corpo, né? É verdade, é isso mesmo. Né? E como você está falando aí sobre... Então, quando você pega essa criança que você faz o tratamento ortomolecular, a primeira coisa que você faz é desintoxicação. Sim. Esse seria o tratamento. Qualquer paciente meu. Qualquer paciente meu... Adulto, criança, aí não seria apenas o paciente pediátrico ou atípico? Qualquer paciente que chega no meu consultório, seja um paciente autista, seja uma paciente com esclerose múltipla, seja com artrite reumatoide, qualquer paciente. Doença, primeira coisa, detoxicar, limpar. Limpar é muito importante, principalmente nos autistas, é muito importante. Sabe qual que é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Antes de pensar em começar a suplementar, antes de começar a tratar mesmo, desparasitar, gente. Quando foi a última vez? Desparasitar? Remédio de verme. Remédio de verme. Quando foi a última vez que vocês desparasitaram? Bem, eu faço anualmente. O que é bom? Uma vez ao ano? 2 vezes ao ano? O que seria bom? Hoje eu vou muito pela clínica dos meus pacientes. Eu consigo perceber muito isso. Mas muitas vezes eu peço exames, mas hoje eu vou muito, principalmente nos autistas, pela clínica do paciente. Ah, tá. Né? Porque o parasita realmente é uma coisa que altera muito o comportamento deles. Parasita tanto assim, vermes, quanto principalmente como fungo. Fungo é uma coisa também que altera muito o comportamento dos autistas, de qualquer pessoa, né? Síndrome fúngica é uma coisa que altera muito. Então, é muito importante que a gente limpar e desparasitar. Eu conheço pessoas adultas que falam assim, doutor, eu só tomei remédio de verme quando era criança. É verdade. Eu falo, gente, a gente come vegetal. Você vai comer no McDonald's lá, você acha que a menina limpou, lavou o alface bonitinho? Você acha mesmo? Se a gente pudesse olhar... Que inocência, né? A gente não comeria em lugar nenhum, só na nossa casa. Não é? As cozinhas das lanchonetes que a gente para comer... Provavelmente a gente ia comer só em casa. Não só nas lanchonetes, não. Até nos restaurantes bons também, verdade. A gente está falando aqui. Você vê que assim, o que eu tô falando são conceitos básicos que eu uso para autista, mas para todo mundo deveria fazer, né? Desparasitar. Depois que eu desparasitei muito bem, aí a gente vai suplementar especificamente. E quanto seria esse tempo? É claro que cada paciente é um paciente. Então, a sua primeira fase do tratamento seria... Detox? Sim, todos. Segundo, em todos. Indiferente se é doença autoimune ou qualquer se é paciente autista. Tem que detoxificar, tem que limpar. Muito bom isso. Depois você entra com essa parte... Desparasitação. Inclusive, eu até vi um dos seus posts ensinando. Isso eu aprendi com você. Eu achei uma postagem incrível sobre a lua cheia e os parasitas, né? Que é quando eles saem realmente para colocar os ovinhos. Então, você consegue pegá-los com mais facilidade. Só que eu lembro da minha avó que falava, tem que dar remédio verme para os meninos na lua cheia. Só que não existia, né, nada cientificamente que comprovava. Mas a gente sabe que os antigos têm conhecimentos que já vão vindo de geração em geração. E hoje a gente sabe que muito faz sentido. E depois, então, aí entraria no tratamento em si, no caso da suplementação? Posso fazer um adendo? Você falou uma coisa que é importantíssima, a desparasitação. A desparasitação, né, por que ela tem que ser feita na lua cheia? Né? A gente orienta para os pacientes fazer sempre na lua cheia. Por quê? O remédio de verme, né, ele vai matar o verme, o bichinho já vivo. Ele não mata o ovinho do verme. Então, a gente tem que fazer na lua cheia, por quê? Na lua cheia é que os ovinhos eclodem. E aí, nascem os parasitas bem pequenininhos. Então, quando a gente faz uma desparasitação e começa na lua cheia, você mata todos os vermezinhos. E depois de pelo menos 15 dias, tem que repetir mais uma dose. Para garantir que você matou tudo. Senão, você não fez uma desparasitação eficiente.
Interessante. Muito bom, interessante. Interessante isso. Já passa na farmácia, compra esse Eu negócio. sabia que ele ia Vamos lá. falar isso. Eu já sabia. Pela cara que ele tava fazendo, eu já sabia que ele ia pedir. Mas que bom, muito bom. É muita informação, né? Não, a gente fica Muitos até tonta cortes aqui, vai dar pra porque fazer, para enviar para muita gente. é muita coisa, é muita coisa. E aí que você me perguntou, qual que é o próximo passo, né, doutor, no tratamento específico do autismo? Próximo passo é entender os fatores de piora desse autismo, comorbidades desse autista. Gente, um autista que está batendo a cabeça no chão não é um comportamento autístico. Um autista que está se mutilando, se mordendo, não é um comportamento autístico. Um autista que está lá pegando a garrafa, tacando na cabeça dos amiguinhos, brigando com os amiguinhos, batendo nos amiguinhos, não é um comportamento. Esse autista está com fatores de piora desse autismo. Doutor, o que é isso, fator de piora desse autismo? Esse autista está com dor. Esse autista está com alguma alteração hormonal. Esse autista pode estar com alguma alteração de vitamina. Esse autista pode estar com parasita. Esse autista pode estar com N coisas que eu tenho que entender e descartar esse comportamento desse autista. É muito comum os autistas terem alergias alimentares, intolerâncias alimentares. Então, às vezes, o autista tá lá, batendo a cabeça na parede, porque ele tá com dor, ele tem desconforto. Alguns autistas são não verbais, eles não falam, não conseguem falar, não conseguem se expressar, não conseguem falar, tô com dor aqui. Então, ele vai fazer o quê? O que ele acha que tem que fazer naquele momento. Então, a primeira coisa é identificar, rastrear nesse paciente todos os fatores de piora desse autismo, né? Se tem alterações hormonais, enfim. Corrigir esses fatores todos e regularizar esse paciente autista. E tem também o ambiente, né? Dependendo de onde ele está, barulho. Sim, os autistas, eles têm uma questão sensorial muito importante. Então, por exemplo, alguns têm uma dificuldade de colocar o pé na areia. Som alto. Por exemplo, uma ideia bacana para vocês. Né? Na igreja, como a gente vai acolher esses autistas? Eles não gostam de som. O som alto altera muito. Eles sentem desconforto sonoro. Então, vocês podem fazer um espaço para eles sem som alto, um som mais baixinho, mais lúdico, sabe? Uma coisa visual. Eles olham bem, eles conseguem beber, mas o som muito alto atrapalha. Eles não se dão bem com um som muito alto, né? Desregula os autistas. E da parte, doutor, que você falou sobre a lactose, o leite e o glúten, né? A gente já sabe que existe uma piora dos autistas com o consumo, né? Você pode explicar um pouquinho para nós? Sim. Então, o que acontece, né? Especificamente para os autistas, o leite, né? Que tem uma proteína que se chama caseína, e o glúten, que tem uma proteína que se chama gliadina, ele serve como se fosse inflamatório. São alimentos inflamatórios que inflamam o cérebro desse paciente autista. Então, o que a gente tem que fazer? Um cérebro do autista é um cérebro hiperfuncionante. Eles são mais agitados, né? Eles já são mais assim. Se quando a gente tira o leite e tira o glúten, eles ficam mais focados, mais tranquilos, mais calmos. Então, por isso que eu falo que o meu tratamento ele é muito de dieta, é muito alimentação. Então, basicamente, né, eu tiro o leite, tiro o glúten e açúcar. Por que açúcar, doutor? O que acontece? Imagina que o cérebro do autista já é um cérebro acelerado. Quando, vamos lá, um amigo nosso foi na Copa do Mundo, começou a Copa do Mundo. Aí bebeu todas. Teve um coma alcoólico. A gente leva ele pro hospital. O que a gente vai fazer quando chega no hospital? Glicose na veia. Fez glicose na veia, o que vai acontecer com ele? Ele acorda na hora. Não é? Choque, né? O cérebro do autista já é um cérebro excitado, mais agitado. Se eu der açúcar pro autista, o que vai acontecer? Gerar mais energia, né? Mais glicose, mais oxigênio, mais ATP. É bioquímica. O tratamento de autismo é bioquímica pura. Incrível. Bom, é muito interessante. Bioquímica pura. Incrível. Passou rápido a hora. Já? É 6h10. Passou 1h10 já. 1h10. E a gente aqui conversa. Vou ter que marcar outra agora com as perguntas. Porque as perguntas estão vindo na minha cabeça, eu não estava conseguindo formar. É muita coisa para a gente saber. Agora, essa parte de desintoxicação
Eu quero que você me ajude nisso, viu? Vamos fazer um detox total. Vamos entrar nessa? Vamos junto. Bora. Vamos detoxicar todo mundo, Vai ficar então. até quando aqui? Aqui, Depois já vamos. A consulta. Vai pra América atender aqui, né? Viu, Gilmar? Vou sugar o máximo que puder de vocês aqui, Não, o ué. Gilmar, ele parou. Teve uma hora, porque meu celular tava ali. Eu tava tão concentrado, penetrado do meu amigo, que eu não peguei o celular. Porque a minha vontade era de filmar o Gilmar daqui. Porque ele parou, chegou a colocar a mão no queixo para poder ouvir as informações. Porque é muita informação. Muita informação, muito boa. E olha que eu vou te falar, gente, o Gilmar, como ele convive muito comigo, ele vê, ele me acompanha muito, ele sabe, Gilmar. ele sabe mais que muito médico. Eu falo, o Gilmar sabe, ó, quer consulta, passa com o Gilmar, passa com o Gilmar, porque o Gilmar vai, o Gilmar vai, né, Gilmar? Dá um oi pro pessoal aí. Olha, gente, chega pra cá um pouquinho, Gilmar, isso. Agora Aí. responde pra nós, Gilmar. Ele vive o que ele fala? Vive. É desse jeitinho mesmo? Muito Ensinando bom, hein? a gente o tempo inteiro? Isso. Em casa, no dia a dia? Aprendo muito com ele. Olha E esse só. amor que ele tem na fala é cativante, né? Ele gosta, ele ama o que ele faz. Muito bom, muito bom. Isso é bom. Eu faço detox o dia inteiro, vocês não estão entendendo, né? Eu faço detox, ele nem tá vendo que eu tô fazendo detox, nem ele tô fazendo. Olha os peizinhos com ozônio. Nem deu tempo da gente falar do ozônio, deixa pra próxima. Intuitivo já, né? Aí já Mas vem já que bom. intuitivo, né? Você já vai tratando, cuidando de quem você tá Já. perto, né? Ele já olhou pra mim e falou assim, não, Nath, a gente precisa comprar um filtro aqui, vamos colocar um Foi. filtro de ozônio nessa água pra se Legal, lavar suas legal. verduras. Então ele já Sim. chegou batendo o olho e vendo as O ozônio melhoras. ajuda na lavagem das frutas, verduras? O ozônio é uma... Nossa, se eu for começar a falar do ozônio... é outra live, só do outra ozônio. live, né? O ozônio ele é maravilhoso, porque o ozônio, né, além de ele literalmente eliminar 99,9% dos micro-organismos, vírus, fungos, bactérias e parasitas, o que ele faz? Ele diminui em até 79% os agrotóxicos dos alimentos. Olha só. É maravilhoso. Todo mundo deveria ter uma máquina de ozônio em casa para higienizar os alimentos. Isso que eu tava falando com ela. Você precisa de uma máquina de ozônio, pelo amor de Deus. E tem a venda livre, assim, no mercado? Tem, livre. Né? O ozônio que você usa para higienizar os alimentos. Você pega a sua verdurinha, né? Lava na água corrente, né? Para fazer uma limpeza mecânica. Deixa numa aguinha lá. A gente coloca na pia, fecha lá a pia, enche de água. Coloca o ozônio lá 20 minutinhos, pronto. deixa aí. Esterilizou tudo, limpou tudo, diminuiu o agrotóxico. E o ozônio, ele é muito utilizado na indústria alimentícia, por quê? Ele prolonga o tempo de vida do alimento. Porque ele mata os micro-organismos. Então não tem proliferação. Não tem vírus, não tem fungos que crescem. Matou. Então, um alface que às vezes dura, sei lá, uma semana na geladeira, vai durar, tipo, 14 dias na geladeira. só, Então, Ele mata os piores antígenos também, Já né? tem lá. mata. Ah, Ah, que ele tá Aqui, mostrando é. o quê? O que ele tá mostrando? A máquina de ozônio tem ela na Então, ele já tá Amazon. procurando Olha, já? tá Olha só, você vendo? fez a diferença na vida desse homem. Olha aí, gente, então já tem Isso a é dica. Você quer maravilhoso. comprar a máquina de ozônio, vai aí no site, esse Não, site de já busca, tô, né, né? de venda, você vai Sim. encontrar. Não creio que não é muito caro, né, Otávio? Mas tá ali, né? É mais ou Mais ou menos. menos, Mas Otávio. compensa, ali não é pelo valor, é pelo investimento. É pela né? saúde, né? Pela O ozônio é o saúde. quê? É um ar ou é líquido? O que que é? O ozônio é um gásinho mesmo que a gente... Eu lembro do ozônio quando eu estudei lá na quarta série. Mas sabe que eu- né? sabe que eu- falava da É porque a camada, gente aplica muito ozônio. A gente estava até conversando sobre Sim. isso. Eu faço aplicação na estética, né? Para Oh, tratar legal. intercorrências. A gente trata. Amiga, você nunca me contou Não, isso? a gente nunca conversou sobre isso, amiga. Conversa mais. Então, eu já tratei, a gente estava até conversando ontem sobre necrose de pele, necrose de cartilagem com a ozonioterapia. Né? Hoje a gente trata também não só a intercorrências, mas a gente pode tratar o pré um procedimento. Sim, é Isso eu tô maravilhoso. falando na estética. Antioxida, você prepara teu paciente Você para prepara seu receber. paciente para receber ali Dura o muito mais tratamento. tempo o procedimento. Você limpa, porque o ozônio limpa, ele é um diminui a antioxidante. inflamação, ele é um O ozônio é um antioxidante. antioxidante e anti-inflamatório. Eu lembrei na pandemia, eu levei meu carro num especialista e eles fecharam o carro com a máquina e bateram o Ozônio. ozônio dentro do carro. Isso mesmo. Contra Ó, o vírus. vocês querem uma Pra dica queimar- É, isso pra mesmo. queimar o super vírus. legal? Exatamente. O carro, no Brasil, a gente limpa por dentro com ozônio. Pega o ozônio, maquininha de ozônio. Essa máquina de ozônio que a gente tem em casa. Uhum. A gente usa para higienizar o alimento. Coloca lá dentro, fecha, deixa 30 minutinhos lá, esterilizou tudo, limpou tudo. Queima O que a gente tudo. pode fazer? O que eu tava falando com o Gilmar, com a Nath, né? Que aqui na América, né? Eu senti... Aqui tem muito aeroalérgeno. Eu trato muitos pacientes daqui da América por teleconsulta, muitos. E mando vacina para eles para curar alergia aos rodos aqui.
Eu percebi muito forte isso. Aqui tem muito aeroalérgico, tem muito carpete em tudo. Tem isso muito, mesmo. muito, muito, muito. E A olha que minha aqui no ale- sul ainda é um pouco melhor, né? No norte é pior. Meu Deus, eu quase. Sua alergia já... Nossa, eu quase que morri. Muita umidade, muito assim. Você pode ter uma máquina de ozônio, você coloca lá no quarto, deixa tudo fechadinho, ele esteriliza, limpa, depois você abre tudo. 20 minutinhos é o suficiente pra... Suficiente. Muito Então bom, vale a hein? pena a gente comprar a máquina, Sim, viu? com Muito bom. certeza. Hoje já tô comprando no caminho. Desde ontem que ele falou pra mim, Nath, você tem que comprar. Já estamos comprando, né, Otávio? É isso Vamos aí, embora né? comprar essa máquina. Mas que bom, gente. Olha só que quanta informação nós recebemos hoje do Dr. Fernando. E então, para você quiser acompanhar o Dr. Fernando nas redes sociais, é Dr. Fernando Bizarria. Isso. Bizarria, né? Ele é pediatra funcional no Rio de Janeiro, Isso. é alergista, imunologista, com visão funcional e integrativa. E também falou para nós aqui muito bem, e tinha mais coisa, mas não dá para ouvir tudo, que é a prática ortomolecular, Isso. né? E, Autismo, gente, é muita TDAH, coisa. é muita coisa. Autismo, TDAH e atípicos, né? Pacientes atípicos. O Instagram dele é DR, pode passar? Pode, claro. Né? DR Fernando Bizarria, mas é Bizarria. Isso mesmo, né? Lembrando que ele Isso. trabalha com a telemedicina, né? Então, os pacientes aqui dos Estados Unidos podem marcar e fazer consulta com ele, tudo pelo celular. Legal. E você vai encontrar uma especialidade que a gente não tem aqui ainda nos Estados Unidos, igual a formação desse meu grande amigo, para realmente cuidar, né, de você, das suas crianças. E é um tratamento realmente humanizado, diferenciado, personalizado. E é muito importante isso. Então, anotem aí o Instagram aí. e vão consultar, viu, gente? Tá recomendado. Doutora Nathalie, nós temos 10 minutos aqui ainda. Não, você vai fechar. Hoje eu abri, já tagarelei aqui o tempo inteiro. Já quase disputei aqui pau a pau, aqui com a Adri Deus. querendo. Eu que faço a pergunta, eu que Não, faço. eu. Só que você fez a pergunta que eu ia fazer, por isso que eu não discuti com você. Por isso que eu deixei você, entendeu? Não, a palavra é sua. Então vamos fazer o seguinte, já que estamos para entrar já em dezembro, o mês aí que vem o Natal, vem o Ano Novo, o doutor deixou mensagem, você deixou mensagem, a Andrela deixou mensagem, eu deixou mensagem de Ano Novo, mensagem de Natal para as pessoas que vão assistir. Estão assistindo agora, vai assistir depois. Então já olha para aquela câmera ali, doutor, e deixa a voz do coração falar para elas. Vamos lá, pessoas. Né, falei sobre autismo e uma coisa muito importante para quem, né, para as famílias que às vezes tem um diagnóstico, esse início é muito difícil, né? Porque é como se fosse uma morte que essas mães têm, que essas famílias têm, porque é uma idealização de uma coisa que se quebra. E um diagnóstico de autismo não é o fim, não mesmo. Os autistas têm muito potencial, têm muita... São diamantes brutos que têm que ser lapidados. Quanto mais lapidados, melhor é. O diagnóstico não é o fim. Nós temos que ter fé em Deus, sempre acima de tudo, apoiar essas famílias e cuidar, né, olhar para esses nossos autistas com muito amor, com muito carinho, não com dó, não com piedade, muito pelo contrário, com muito amor, com muito carinho, incentivá-los cada vez mais, mobilizá-los cada vez mais, olhar para as famílias atípicas, olhar para as mamães atípicas, dar voz a elas, ouvi-las, porque elas têm muito para ensinar, é o que eu falo. Para mim, todos os pacientes são especiais, mas as mamães atípicas são as donas do meu coração. Uau, Entende? São porque legal. a verdadeira expressão de amor que uma mãe pode ter é uma mãe atípica. Uau, Não muito existe bom. um amor mais puro, mais verdadeiro, que se doa mesmo. Elas, muitas vezes, elas param a vida delas pela vida dos filhos. Uhum. E isso é realmente ser mãe. Uau, muito É bom. um amor verdadeiro e puro. E parabéns para todas as mamães atípicas. Nós estamos sempre em oração por vocês. Temos que orar sempre pelas mamães atípicas. Tá? Elas não podem desanimar nunca, Isso tá aí. bom? Para que Deus esteja sempre do lado delas, Amém. levante-as, Amém. acalme o coração delas. Porque todo mundo tem momentos ruins também. É. Todo mundo tem momentos que a gente fica para baixo. Essas mamães também. É A gente verdade. precisa ter um carinho e um amor especial por elas. É coluna, Elas merecem. né? É isso Né? aí.
Teve alguma pergunta que a gente não te fez e você gostaria de responder? Olha, vocês querem me fazer mais alguma pergunta? Talvez assim, Tem você... muitas perguntas, Tem mas muito, não mas temos tipo assim, tempo. tem alguma bala na agulha que você fala, poxa, eu queria ter falado sobre, responder sobre isso. E não deu tempo de eu responder. Eu acho que basicamente, né, assim, é o que eu falei, o autismo ele é um mundo, Uhum. né? É um mundo e as pessoas, né, às vezes têm um estereótipo de autismo, né? No Brasil tem até uma pessoa muito famosa que as pessoas têm aquele estereótipo. Uhum. E não é. O autismo é muito. O autismo é muita coisa. Né? Então, assim, a gente não pode ter estereótipo. Tem autistas que trabalham, tem autistas que são professores, autistas que são médicos, Uhum. autistas brilhantes. E a gente tem que realmente, assim, entender que isso tudo é autismo. E autismo também que nunca foi diagnosticado, né? Sim, Existem autistas que nunca tiveram diagnóstico na primeira infância. Existem autistas que são diagnosticados depois de adultos. Eu tenho uma família muito querida, por sinal, depois eles vão até assistir. O pai é autista, a mãe é autista e o filhinho é autista. Olha só, que belezinha. Sabe, assim, são lindos, são uma família linda, entende? Então, o autista, ó, pode casar, pode ter família, pode ter tudo, pode trabalhar, pode ter tudo. É autonomia. É isso que a gente precisa dar pra eles, autonomia. Legal, legal. Muito bom. Muito Né? bom. Muito bom. A Nathalie tá toda derretida. Eu já tô aqui porque uma coisa que chamou muita atenção para mim quando ele começou a falar, quando ele falou desde ontem da amamentação, e ele falou assim, a criança não tem aquela conexão com a mãe, né? E quem é mãe, quem amamentou, sabe que aquele momento é um momento único. E também ele me explicou que a criança autista, ela não reconhece a mãe como mãe. Geralmente ela pega uma pessoa como se ela colocasse um amor numa pessoa, não é isso? E não necessariamente é na mãe, não é isso que a gente... Alguns autistas, né, no início de tratamento, né, quando começa, às vezes eles podem não realmente, não conhecem, né, às vezes não, você chama ele pelo nome, ele não conhece nem o nome dele, às vezes. Então, quando ele falou isso, e aqui também falou, me chamou muita atenção, porque nós somos seres que precisamos sermos recompensados, né? De qualquer forma, por mais que a gente fale, faça sem esperar, né? É ideologia, é o que a gente tem que aprender, mas a gente sempre espera, né? A gente quer uma recompensa por tudo que fazemos, isso é o ser humano. Então, uma mãe, isso foi a parte que ele mais me tocou, que é você fazer tudo por um filho, que é a nossa obrigação de mãe, é o nosso amor maior de mãe, mas a gente não ter essa recompensa. Né? Eu estava fora, eu chego em casa, vem a Lolo correndo, me beija, me abraça, chora, que saudade. Mas imagina para essas mamães. Fazem o que fazem, se renunciam. Né? Muitas das vezes renunciam-se da própria vida, né? Das próprias vontades, para poder fazer o melhor para o filho. E ela não tem esse reconhecimento ali do oi, mamãe, eu te amo. Mamãe, obrigada pelo que você está fazendo. Então, assim, um grande aprendizado para mim hoje aqui foi não apenas falar sobre o autismo, mas ter mais amor, compaixão por essas mães dessas crianças atípicas e começar a entender, né, que atrás de um ser existe um outro ser. Sim. Né? Então, isso aqui foi uma lição muito grande. Por isso que, nesse momento ali, eu fui travando a emoção. E é muito bonito ver o seu trabalho, ver o seu amor, né? Não só por redes sociais, eu te conheço há muitos anos, e vejo o quanto que é verdade, né? E que sejamos realmente luz, e que sejamos a diferença, e que podemos não apenas pregar uma diferença, né? Hoje foi muito lindo no culto, a gente falou muito sobre servir, sobre o ser, mas não apenas que seja da boca para fora, né? O servir, mas que a gente prática, realmente, né? Aprenda a servir. Ontem a gente conversou e meu amigo perguntou, falou assim, ai, Nath, sobre missões, né? Você é uma pessoa, o que você acha de fazer missões? E eu virei para ele e falei assim, amigo, hoje a maior missão que eu tenho é na minha casa. Uau. Depois que eu terminar a minha missão na minha casa, eu posso sair. Porque o amor, ele tem que encher para transbordar. Né? Então, que a gente possa realmente pensar no que a gente tem feito. Né? Não somente para quem está longe, eu vou ajudar uma campanha lá na África, vou ajudar a campanha no Amazonas, vou ajudar. Não, mas que a gente possa virar para aquele vizinho
que a gente não conhece, para aquele colega de trabalho que é um pouco mais quietinho, né? Que a gente possa começar a ter uma visão mais, não global, mas mais fechada do nosso convívio. É isso Daquele mesmo. irmão que não foi na igreja no culto. Procurar saber. Porque para mim servia isso. Né? Falar É assim, isso por que mesmo. você não veio? Está acontecendo alguma coisa? Como eu posso te ajudar? Empatia, né? A empatia pelo próximo, que possa sair realmente do papel e dos púlpitos e dos palcos e dos Instagrams da vida e realmente que a gente possa vivenciar, Isso né? aí. O amar, o conectar e o servir. Amém. Muito forte isso. É aí. muito forte. Muito bom, muito forte. Eu É creio muito nisso forte. também. Andriela Maia, palavra aí que você deixa, palavra forte essa da doutora Nós também. estamos aqui até tarde. Para quem está em casa, naquela câmera ali de frente para você. Aquela, né? É. Eu tô olhando ali, não, é essa aqui. Sobre Natal, sobre... Acabou que depois a gente até fala do Natal. Vamos terminar o Mais do gancho. coração aí. Tá aí na sua cabecinha. Eu fico pensando tanto que realmente é difícil, né, para uma mãe passar por isso tudo, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou mãe, então eu entendo o amor, mas eu ainda não senti, ainda, né? E obrigada por cada experiência que você compartilhou com a gente, porque é sem tamanho. Sem tamanho mesmo esse conhecimento, esse compartilhamento de vivências, né, que você teve lá que você tem, né, no seu Dia a dia, né? dia a dia. Isso aí faltou palavra. Você não ouviu nada, menina. Você não ouviu nada. Então, eu fico muito agradecida a Deus pela sua presença. E eu queria falar sobre o final de ano, né? Sobre o que a gente está... Eu não sei se vai ter outro momento para a gente falar sobre isso. Lógico que Né? vai. E para mim, as ideias, às vezes, alguns pensamentos vêm muito quando eu estou em casa e eu começo a escrever. E aí teve uma coisa que eu escrevi que eu senti que é para falar para você que está assistindo a gente. Né? Porque no final de ano sempre tem a parte boa do Natal, né? Da confraternização, mas sempre tem aquele pensamento, nossa, eu podia ter feito mais. Eu pensei em fazer alguma coisa desde janeiro, cheguei aqui hoje em novembro, dezembro, e não consegui realizar aquilo que eu queria. E muitas vezes a gente começa a se maldizer por muitas coisas que a gente... das coisas que a gente fez durante o ano. Porque são 12 meses, não são um dia nem 2 dias, são 12 meses. 365 dias. E muitas vezes a gente desmerece nós mesmos daquilo que a gente fez, de quantas conquistas nós tivemos nesse tempo todo e quantos desafios que nós já passamos, já enfrentamos nesses 12 meses. Eu não estou falando nem de um ano atrás, 2 anos, não. Estou falando desse ano. E a gente conseguiu superar cada um deles. Se você está aqui hoje, se você está me assistindo hoje, é porque você conseguiu superar cada um deles. E você... Às vezes a gente começa a pensar muitas coisas de nós mesmos, a gente desmerece nossa história, daquilo que um dia nós fomos, daquilo que um dia a gente fez, daquilo que a gente se torna hoje. A gente desmerece essa história toda por um ano que você fez, às vezes os seus objetivos não foram alcançados. Então, ter esse sentimento de arrependimento não vai mudar nada o seu futuro. Não vai mudar dezembro, não vai mudar janeiro, não vai mudar fevereiro, o próximo ano. Então, a gente tem que entender que o passado ele não é uma prisão. Erros e adversidades aconteceram no passado, mas eles não são para definir o nosso futuro. Você tem o poder agora, nesse momento, de você fazer a mudança da sua vida para dezembro, para janeiro, para o próximo ano, mas só depende de você. E... às vezes a gente se maldiz tanto das coisas que a gente faz, só que às vezes você não leva em consideração que o que você fez lá atrás talvez era a sua única opção que você tinha naquele momento.
e você não entende isso, que aquele momento era só aquela opção que você tinha. Então, você tomou a decisão, tenha orgulho da sua história, porque você passou por muita coisa, tenha orgulho daquilo que você se tornou hoje, por mais que nesse ano aconteceram tantas coisas, mas estamos em novembro, estamos em dezembro, está finalizando o ano, você conseguiu muitas coisas, atingir vários objetivos. Amém. Não jogue isso na lixeira, não jogue isso como se nada tivesse acontecido, pensando só em coisas ruins. Não, aconteceram várias coisas boas. Ruins também aconteceram? Provavelmente. Mas as coisas boas, elas têm que ser muito mais lembradas do que as negativas. E o passado não é uma prisão. Erros e adversidades aconteceram, né? Não tem que definir nosso passado. E o nosso desafio para o próximo ano não é ser melhor que ninguém, mas é ser melhor que nós mesmos. Então, que você possa carregar isso. Se acontecer alguma coisa esse ano, anota aquilo que você gostaria de mudar, anota cada um deles e começa já a pensar em novas metas, aquilo que você pode mudar para que esse próximo ano não seja igual a esse ano, mas que seja melhor. Porque o nosso desafio não é ser melhor que ninguém, mas ser melhor que nós mesmos. É isso. Amém. Muito bom. E é isso, né? Mais um mês, fechou, mais um podcast, Café com Graça. E a minha palavra é gratidão a Deus pela vida do Dr. Fernando, pela vida da doutora Nathalie, pela vida da Andriela, do Gilmar, que está ali, do Otávio e todos vocês que estão nos assistindo. E a palavra que eu deixo, doutor, é que eu não creio em coincidências, eu creio em propósitos. Então, o fato de você estar aqui ao lado da doutora, a gente está juntos, há um propósito nisso. Eu creio que Deus não move uma palha sequer se não tiver um propósito. O fato de você abrir seu coração em uma linguagem de experiência para quem está em casa assistindo, foi uma forma que Deus te trouxe na América para abençoar alguém. Então eu consigo sentir, olhando para você, essa bondade no seu coração, esse amor, essa sinceridade. E eu vou começar a orar por vocês a partir de hoje, para que Deus continue dando muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E eu creio que Deus te conectou com a doutora com você com a gente, nós todo mundo junto. E eu acredito na rede de conectividade do network que Deus permite acontecer. Para que vidas sejam alcançadas de uma forma de informação, uma forma de bênção, de uma forma de palavra. Então, Deus usa pessoas para abençoar pessoas através de pessoas. E você é uma pessoa que está com a gente aqui para abençoar muitas pessoas e quem sabe você nunca vai saber, mas um dia alguém vai falar, eu ouvi um dia um podcast do Dr. Fernando e aquelas palavras me direcionou para a vida. Então, Deus te abençoe muito, muito mesmo e que Deus continue abençoando tudo que você fizer, do alto da cabeça até a planta dos seus pés, e que seja próspero, abundante, e que a presença de Deus esteja sempre sobre a vida de vocês, sempre, em nome de Jesus. Amém. E a palavra que eu deixo para quem está em casa, Otávio, obrigado também, viu, Otávio? A palavra que eu deixo para quem está em casa, para o Natal, que você tenha um Feliz Natal. Esses dias alguém fez na minha caixinha de pergunta, perguntou, mas vocês evangélicos não comemoram o Natal? Sim, a gente comemora o Natal. Cristo é o centro do Natal para o cristianismo. Nós comemoramos o Natal com comunhão, com alegria, tem o porco assado, tem o peru assado, tem o frango assado, tem tudo de bom e do melhor. Eu acho que a questão é você ser grato a Deus, principalmente nessa data, por tudo que Deus tem feito na sua vida. E para você que está aí também, que vai iniciar o ano novo daqui a pouquinho já é 2023, que Deus te abençoe muito. Mas grave uma coisa que eu quero dizer para você. 2023 não vai ser o ano que você espera se você não tomar algumas decisões. O ano só muda quando a gente muda o nosso pensamento. Não tem ano novo sem pensamento novo. Não tem ano novo sem atitudes novas. Não tem ano novo sem reações novas. Se você não muda, o ano vai ser o mesmo, o mês será o mesmo, as semanas serão as mesmas. E digo mais para você que está em casa me vendo. 2023 não dispute espaço. 2023 amplie o espaço. E ao chegar lá, faça diferente, faça caber mais gente. 2023, procure sentar em mesas que faça você crescer, porque conversas na vida
te direciona para 2 caminhos, ou para a vitória ou para a derrota. As pessoas que estão à sua volta, a mesa que você senta, as conexões que você faz, ou te levarão para cima ou te levarão para baixo. E que nesse dia de hoje, eu digo mais para você, pegando um gancho do que o doutor disse aqui. Os médicos não vão te deixar tão saudável como você quer. Entenda isso. Os nutricionistas não te deixarão mais magro. Os professores não te deixarão mais inteligente. A faculdade não te deixará mais rica se você não assumir a responsabilidade. Então, ouça o médico, mas faça o que ele disse. Ouça o nutricionista, mas faça o que ela disse. Ouça os professores, mas execute o que eles disseram. Porque no final vai chegar uma conta para todo mundo. E lá no final, quando chegar a conta, não adianta a gente correr ou terceirizar a culpa. Assuma a responsabilidade. Que 2023 seja o ano da excelência, do extraordinário. Só que Deus não tem extraordinário para quem vive o dia inteiro deitado debaixo de um cobertor, com um balde de pipoca, com uma barra de chocolate. O extraordinário é para pessoas que arregaçam a manga da camisa, é para pessoas que olham para o alto, é para pessoas que têm uma visão macro diante das crises, é para pessoas que têm uma visão diferenciada no meio da situação que ela está vivendo. 2023, o extraordinário não é para gente comum, é para gente que quer viver um nível a mais do que os normais estão vivendo. E quem sabe é para você que está nos vendo aqui no Café com Graça. Então, a minha palavra, a nossa palavra para você é: vai ter problemas? Vai ter dia de lágrimas? Sim. Vai ter dia de dificuldade? Sim. Mas lembre de uma coisa: gratidão a Deus sempre. Amplie a sua visão. Procure pessoas que façam você te movimentar para cima. E mais do que isso, a vida é dura para quem é mole. Se você escolher as coisas fáceis da vida, com certeza a vida vai ser dura com você. Então não espere sentado. Movimente-se, porque quanto mais você se movimentar, mais coisas boas vai acontecer na sua vida. Feliz Natal, feliz Ano Novo, faça a diferença. E vou dizer, não faça diferença no externo, tenha um olhar introspectivo aqui dentro. Porque quando você ativar essa bomba atômica, esse botãozinho do nitro, esse turbo aí dentro, muita coisa vai mudar na sua vida. Prepare para as críticas, prepare para os invejosos, prepare para as pedradas, prepare para tudo. Ó, vida que segue, beijinho no ombro e vamos para frente, meu irmão. É para cima que se olha, é para frente que se anda. Ah, pastor, mas o que eu estou fazendo? Não, para de olhar a dificuldade, vamos para cima. Vamos em frente. Vamos em frente não porque atrás vem gente. Vamos em frente porque já tem muita gente na nossa frente. Que Deus te abençoe muito. E eu deixo aqui a minha palavra para todos nós. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor. Obrigado, Andriela. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Otávio. Finaliza, doutora. Eu finalizar o quê, rapaz? Eu já chorei, eu já sorri, eu já peguei essa palavra. Não tem que finalizar nada, não. A gente vai se ver ainda antes do Natal da Vamos Novo. sim. Vamos. Aí eu deixo a nossa mensagem. Então tá bom, gente. Deus abençoe. Até o próximo Café com Graça. Tchau. Beijo no coração. Fica com Deus. Bye, bye.